Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje eu vou resenhar uma publicação que veio direto lá de Portugal para o canal Central HQs. Um presente do meu camarada Jorge, ele que é brasileiro, está radicado em Portugal já há algum tempo. Entrou em contato comigo há alguns meses, inclusive já mostrei essa publicação no vídeo de aquisições com breves resenhas e falou: ó, Fernando, eu acho que você vai curtir essa publicação. E galera, material muito, mas muito bom. Eu estou falando de Os Trilhos do Acaso, publicação que saiu lá em Portugal pela editora Lenoir, pelo menos se for a pronúncia em português, né? Material que foi dividido em 2 volumes, escrito e desenhado por Paco Roca. Ele que já teve publicação aqui no Brasil, mais recentemente saiu Rugas pela editora Devir, um material muito foda, mostrando toda a qualidade desse artista espanhol, onde ele entra a fundo na questão da velhice, né? Ele lida ali com pessoas que moram em asilos, como elas se comportam, os problemas que enfrentam. É um trabalho muito bem criticado, tanto lá fora como aqui no Brasil. Eu inclusive fiz uma resenha desse material e indico demais para vocês. Mas agora vamos falar dos Trilhos do Acaso. Eu inclusive torço que alguma editora assista esse vídeo, saiba da qualidade desse material. A editora Devir, que já lançou o material do Paco Roca, ou a editora Pipoca e Nanquim, né, que sempre traz materiais com extrema qualidade aqui para o Brasil. Bom, essa publicação portuguesa, ela veio em capa dura, uma belíssima capa, um ótimo acabamento gráfico dessa publicação. Olha só. Essa aqui é a guarda da edição. O papel é o couché colorido. Conta com 160 páginas. Não tem link para mandar para vocês porque é um material que basicamente é vendido lá em Portugal ou em outros países ali da Europa. Galera, essa publicação é conhecida como o Maus espanhol e isso faz todo sentido, ainda que obviamente você tenha que ter em mente que você não pode comparar a obra Maus, a história de um sobrevivente do Art Spiegelman, com todo o impacto, com toda a relevância que teve com relação à publicação Os Trilhos do Acaso. Mas essa obra ela se inspira muito em Maus e tem também uma extrema qualidade, tanto nos roteiros como também na arte do Paco Roca. E o que é interessante, e não é à toa que ele é um dos mais proeminentes autores de quadrinhos lá na Europa, é que quando ele vai escrever uma história, ele vai a fundo no tema, ele pesquisa de forma incessante, ele levou anos para escrever essa obra, então ele foi atrás de livros, de depoimentos, fez entrevistas, recebeu apoio de diversas pessoas. É uma história que vai tratar da Segunda Guerra Mundial. Então para isso ele pesquisou, por exemplo, como eram a roupa dos soldados, como eram os tanques de guerra, as cidades por onde a guerra passou, qual foi a trajetória que algumas tropas seguiram para chegar ali em Paris. Então tudo isso é feito com muita minúcia, o que traz um deslumbre maior para o leitor quando está lendo essa obra, que é baseada em fatos reais, ou baseada em fatos, né? Senão não seriam reais. De qualquer forma, galera, nós temos aqui realmente algo muito foda em se tratando da Segunda Guerra Mundial e mais particularmente em relação aos soldados espanhóis que participaram da Segunda Guerra Mundial em torno da França Livre. Para quem não sabe, lá no ano de 1936, a Espanha sofreu um golpe pelo Franco, ele que era um ditador fascista. Então teve a Guerra Civil Espanhola. O pessoal que era contra o Franco e basicamente os socialistas ou comunistas, eles acabaram se refugiando lá na França. Eles eram soldados republicanos espanhóis que foram assimilados por tropas estrangeiras de forma a combater o nazismo. Então eles participaram ali de incursões no norte da África, né, que foi onde inclusive a Alemanha venceu diversas guerras. Eles participaram também da retomada de Paris, da invasão da Alemanha. Então tudo isso é muito bem narrado pelo Paco Roca, ainda que, vamos dizer assim, falta-se o reconhecimento real da participação desses republicanos espanhóis durante a Segunda Guerra Mundial.
E como eu disse, o Paco Roca ele se inspirou em Maus. Isso fica muito claro pelo fato dele participar da história e também servir como um entrevistador, assim como o Art Spiegelman fez com o seu pai, que narrou o que ele sofreu durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração e tudo mais. Então o Paco Roca ele vai até a França, entrevista ali um ex-combatente, né, um dos soldados republicanos espanhóis, né, que foi assimilado pelas tropas estrangeiras, e vai tentar chegar a fundo do que realmente rolou durante a Segunda Guerra Mundial envolvendo esses soldados espanhóis que não são assim tão reconhecidos, mas que tiveram um papel fundamental na vitória dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Algo bem interessante que fica no ar é se realmente esse Miguel Ruiz ele existiu ou ele serviu apenas como um elemento narrativo para a criação dos Trilhos do Acaso. Isso não fica exatamente muito claro dentro dessa publicação. Então, galera, nós vamos ter realmente uma história que é baseada em fatos. O Paco Roca ele faz o caminho das tropas ali na chegada em Paris, né, que foi um dos momentos mais célebres durante a Segunda Guerra Mundial. Uma curiosidade, galera, é que o Franco, apesar de ter um regime fascista no seu governo, ele estava neutro durante a Segunda Guerra Mundial. O regime fascista era muito similar ao nazismo do Hitler, ao fascismo do Mussolini na Itália, só que por conta da escassez financeira, dos problemas da indústria da Espanha, que era um dos países mais pobres da Europa, o Franco ele resolveu ficar ali, né, meio Suíça, negócio não se meter com nenhum dos dois. E isso inclusive serviu para proteger a Espanha de uma eventual investida dos aliados, porque eles tiveram o seguinte em mente: olha só, a gente venceu a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos, Inglaterra pensando, se a gente tira o Franco, quem que vai assumir aqui? Socialistas, vão ter o apoio da União Soviética. Então eles resolveram não intervir após a Segunda Guerra Mundial no governo do Franco, que durou mais de 3 décadas, um governo ditatorial. Tudo porque eles consideravam esse fascismo mais inofensivo do que foi o fascismo da Itália e o nazismo lá do Hitler. Então isso realmente é bem interessante, porque ao final da edição nós temos ali alguns soldados, né, republicanos da Espanha que lutaram na Segunda Guerra Mundial, querendo agora retomar a Guerra Civil Espanhola de forma a usurpar o poder do Franco, ou talvez colocar um regime socialista ou um regime democrático que só veio ocorrer na metade da década de 70. E galera, essa é uma publicação que traz todos aqueles elementos essenciais para narrar uma boa história de guerra, tanto as partes que envolvem ação, a questão das estratégias, a parte pessoal ali dos soldados com relação às suas lembranças do que viveram na Espanha, a pessoa amada, relacionamentos e também, obviamente, as mortes que acabavam rolando em combate. Então tudo isso é muito bem narrado pelo Paco Roca e conta com uma arte narrativa que é realmente muito boa. As cores da publicação talvez sejam um grande destaque, porque ao contrário do que a gente está acostumado com flashbacks, onde o passado ele não tem tantas cores, aqui funciona de forma contrária. É como se a guerra estivesse mais vívida na mente do Miguel Ruiz. Ele narra aquilo com detalhes, é como se fosse algo até contemporâneo para ele, talvez por conta dos traumas que ele viveu. Já quando a história volta para o presente, durante as entrevistas que o Paco Roca faz com o Miguel Ruiz, nós temos cores monocromáticas, é o branco, é o cinza, não são cores fortes, cores que são chamativas. Então galera, diante de tudo isso, de todos esses elementos, desse contexto, eu dou uma nota 10 para Os Trilhos do Acaso. É uma publicação que vale muito a pena você conhecer. Espero que alguma editora se interesse por essa publicação e traga ela para o Brasil, porque é realmente um material diferenciado. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!